Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para uma live aqui no Educando Juntos para falarmos sobre educação financeira na infância. E para isso, eu terei aqui comigo a minha parceira, minha amiga Priscila Rossi, que deve entrar daqui a pouquinho aqui para a gente poder conversar e bater um papo sobre o que é educação financeira na infância. Oi, Bárbara, você já entrou aí também? Laís, Laiane, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Thaís também, que bom ter vocês aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho. E eu convido vocês, perguntas que vocês têm sobre esse assunto aqui nos comentários, que a gente vai responder para vocês aqui ao vivo. A nossa especialista no assunto, a Priscila, já está entrando aqui. Oi, Oi, tudo bom, Pri? tudo bem? Tudo, e Ótimo. você? Tudo jóia. Tá me escutando bem? Eu estou escutando super bem. Você está me ouvindo bem também? Sim, tô ouvindo bem. Gente, deixa eu só falar um detalhe de bastidores. A Priscila mora na Austrália. Que horas são aí agora? Sim, 11 11 horas da da noite, noite. da noite. Aqui onde eu moro em Portugal, é meio-dia e a live é para o público brasileiro que Que é às 9, né? 9 da manhã. É incrível isso, né? Mas esse horário é ótimo pra mim, porque tá todo mundo dormindo aqui já, então aí eu posso falar tranquila. Meu horário de trabalho ideal é 11 horas da noite. Olha só, isso Das sim 11 é. das 11 às 5 da manhã. Ai, gente, isso é tão maternidade empreendedora, né? Eu super Super. entendo Tem que você. ser, né? A gente tem que se virar, não tem jeito. É verdade. Gente, a Priscila, ela é parceira do Educando Juntos, inclusive já tem o curso dela disponível na Sim. plataforma para os assinantes. Então, se você ainda não é assinante, entra lá, www.edujuntos.com. Escolhe lá qual o pacote que é melhor para você, qual assinatura é melhor para você e já faça parte do Educando Juntos e tenha acesso ao curso da Priscila, porque a gente precisa aprender sobre educação financeira para poder ensinar os nossos filhos. Sim. Conta um pouquinho sobre você, como é que você chegou nesse mundo da educação financeira, por que você trabalha com isso hoje? Bom, eu sou a Priscila, né? Eu sou formada em psicologia. Então, eu tive toda a minha carreira na área de recursos humanos mesmo, né? Trabalhei muito tempo em empresa e tal. Mas eu sempre cuidei da minha vida financeira e sempre tive essa ideia de que as crianças deveriam serem ensinadas desde pequenas. E aí, quando eu fui mãe, virei mãe, né? Virei só mãe, aí saí da empresa e tudo. E eu comecei a estudar mais sobre o assunto e vi como é rico. Até hoje eu estava pensando que no começo, com a Ivy, eu cometi alguns erros dando mesada. A gente vai aprendendo, né? Você fala, nossa, não acredito que eu fiz isso. Mas eu comecei a ver a necessidade disso e como isso tinha tudo a ver com a psicologia, assim, né? Porque é muito mais, principalmente nos menorzinhos, assim, a coisa é muito mais de uma construção psicológica, né? De desenvolver a inteligência emocional, de desenvolver a habilidade deles de administrar as emoções mesmo, né? Para poder futuramente administrar a vida financeira. E foi assim que eu comecei a estudar. E aí decidi criar o perfil para compartilhar as coisas que eu tinha aprendido. E a gente se conheceu, e aí veio o curso, e aí tudo Foi aconteceu. fundo, foi fundo. Foi fundo, fui. O que, inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer para você, Priscila, que eu admiro muito seu conteúdo, porque você está indo a ser camadas Obrigada. mais profundas para a gente entender sobre o dinheiro, que é uma coisa comportamental, uma coisa psicológica. Sim, E a coisa que eu mais aprendi com você foi que a mesada que a gente utiliza, esse dinheiro, na verdade, é uma ferramenta de ensinamento para os nossos filhos, sim. né? Que às vezes a gente tem receio de deixar eles mexerem com o dinheiro e esse receio depois eles também vão começar a sentir e aí pronto, Na vida adulta, né? já temos ali um desafio. E para quem não conhece ainda o trabalho dela, sigam, o perfil dela é @educação.financeira.infantil. E todos os dias ela posta conteúdo nos stories também. E é um conteúdo que realmente enriquece. A gente sempre fala uma coisa, que a disciplina positiva não é para as crianças, é para os adultos. E o conteúdo da Priscila também, ele é pensado de forma de passar através da gente primeiro, para a gente aprender e aí ensinar as crianças. Isso eu acho sensacional no seu perfil. Eu faço questão de Obrigada. falar isso aqui. Obrigada. Você é inspiração também, você Ah, sabe. obrigada. Então Mas vamos lá, assim, então.
Eu acho que, não sei se você quer começar perguntando alguma coisa, mas Pode falar. só para concluir, eu acho que o que eu estou buscando, na verdade, é trazer esse ponto de vista mais psicológico, porque muita gente fala de educação financeira na infância, né, mas fala mais da parte prática, né, do dinheiro, da mesada propriamente dito, que é a primeira coisa que todo mundo associa, né, quando a gente fala de educação financeira. Mas vai muito além disso, e passa muito pelo comportamental, por desenvolver habilidades emocionais dos nossos filhos, para que na vida adulta eles possam prosperar, né? Então, o que eu estou buscando trazer são conteúdos que tenham esse ponto de vista psicológico e também coisas práticas que a gente consiga aplicar no dia a dia, porque às vezes a gente não faz ideia de que quando a gente está pedindo para os nossos filhos, ensinando, né, a arrumar os brinquedos, isso vai ter um impacto na vida financeira deles no futuro, porque eles estão aprendendo a se organizar, se planejar, enfim. Então, o que eu estou tentando trazer é algo diferente do que todo mundo está postando por aí, para que as pessoas tenham um outro ponto de vista. Sim, e é diferente mesmo, é diferenciado. Qual que você diria, então, que é, de fato, o primeiro passo? Eu sou mãe, tenho filhos, e hoje eu decidi que eu quero trabalhar educação financeira com os meus filhos. Qual que é o primeiro passo, na sua opinião? Bom, a gente sempre fala, né, nas nossas lives que a educação financeira na infância ela anda de mão dada com a disciplina positiva. E eu acho que é uma das coisas que a disciplina positiva prega também, que é ser exemplo. Esse é o primeiro passo de todos, porque a criança, muito mais do que a gente fala, ela enxerga o que a gente faz, né? Ela está imitando o tempo todo, ela está aprendendo com a gente através da maneira como a gente lida com dinheiro. Então, o primeiro passo, eu acho que é esse, é ser exemplo. Então, assim, se você... E, assim, é uma construção, porque eu também estou aprendendo, assim. Eu considero que eu tive uma vida financeira, uma educação financeira melhor do que muita gente da minha geração. Mas, ainda assim, eu aprendi a poupar, mas eu não aprendi a investir, por exemplo. E eu tenho crenças que são limitantes. E estou aprendendo. Então, assim, não significa que a gente tem que mudar do dia para a noite. É um processo que a gente vai construindo para a gente e vai passando para as crianças. Mas eu acho que o primeiro ponto de todos é esse, é ser exemplo. E essas crenças limitantes, o que elas significam? Eu acho que é uma coisa que a gente pode aprofundar um pouquinho, porque fala do adulto, né? E aí, às vezes, a criança adota essas crenças limitantes. Mas o que é uma crença limitante, então? Crenças limitantes são tudo que a gente acredita em relação ao dinheiro que a gente recebeu de informação e que muitas vezes não são verdades, né? Quem nunca ouviu na infância, meu dinheiro não dá em árvore, esse tipo de frases que a gente está acostumado a ouvir, que a gente acaba repetindo sem nem pensar muito o que ela significa, mas que futuramente acabam criando raízes, né? E a gente acaba baseando a nossa vida financeira nessas crenças que são limitantes. Então a gente passa a achar que ganhar dinheiro é errado, que a gente não tem que poupar, por exemplo, que só se vive uma vez, que a gente tem que gastar tudo agora. Então essas crenças, elas vão fazendo com que a nossa relação com o dinheiro ela fique deturpada mesmo, né? Porque o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta de troca da sociedade. Eu dou meu dinheiro e recebo algo em troca, né? Então a gente tem que estar no domínio da situação e não dinheiro, né? A gente tem que ter o controle dessa situação. E muitas vezes essas crenças não deixam a gente fazer isso, né? A gente ter essa relação mais fluida com o dinheiro e entender qual realmente é o papel do dinheiro na nossa vida. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz facilidades. E tá tudo bem ganhar dinheiro, tá tudo bem você ser pago pelo trabalho que você faz. O dinheiro é uma maneira de te recompensar pelo trabalho que você está oferecendo, né? Então, todas essas coisas a gente tem que estar muito consciente e estar muito prestando atenção mesmo no dia a dia quando a gente lida com dinheiro, para mostrar para os nossos filhos que ganhar dinheiro não é feio, ganhar dinheiro não é ruim. Se a gente for entrar a fundo mesmo na questão, a gente passa por questões religiosas, sem querer falar de uma religião ou outra, mas a gente passa por questões religiosas, porque na religião, muitas vezes, a humildade, não ter dinheiro é valorizado, né? A gente passa por questões históricas, porque o Brasil foi colonizado, né? Então a gente teve
pessoas que chegaram aqui levaram muitas das coisas que a gente tinha. Então, assim, são várias coisas que vêm lá de trás, mas que está na nossa mão mudar isso para a próxima geração que está chegando, né? E aí, por exemplo, vamos supor que a gente não vai falar para o nosso filho, então, que o nosso dinheiro não cai do céu, né? Mas se meu filho quer comprar uma coisa e eu não tenho condições de comprar, eu não posso falar para ele que o dinheiro não cai do céu e que meu dinheiro não dá em árvore. Mas como é que eu lido com esse desafio, então, de explicar para ele que eu não tenho condições de comprar esse brinquedo para ele agora? Eu acho que da maneira mais sincera possível, assim. A gente não pode se exaltar, né? Do tipo, imagina, eu não vou comprar isso para você, tá muito caro. A gente tem que explicar. A criança entende muito o que a gente fala se a gente conversar de uma maneira apropriada para a idade dela, mas explicando o que está acontecendo, falando, olha, a gente não pode comprar esse presente agora, ou muitas vezes fora de época, né? O que a gente estabeleceu aqui em casa, por exemplo, é que os presentes são em datas comemorativas. Então, Natal, aniversário e Dia das Crianças. Pode ser feito isso, e se a criança pedir alguma coisa na rua que ela viu, você pode falar assim, olha, não é uma coisa que você gostaria de pensar, se programar para ganhar no seu aniversário, para ganhar no Natal. Ou se você realmente não tem o dinheiro, não tem como comprar, ser sincero, ser honesto, falar, olha, a gente não tem o dinheiro para comprar, o dinheiro que a gente tem é para fazer uma viagem, é para fazer a compra do mês, enfim, explicar para aquela criança e talvez oferecer alternativas, se a criança recebe mesada, sugerir, olha, você não quer juntar mesada para a gente comprar? Buscar alternativas e ser sincero. Eu acho que com criança, sinceridade é sempre o que funciona, né? E é uma maneira deles começarem a ter contato também, né? Com a realidade da família financeira, com o estilo de vida da família, com o que aquela família é capaz ou não de consumir. E não vai criar traumas se isso for bem explicado para a criança, né? Deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho para quem estiver nos assistindo. Se vocês estiverem gostando desse conteúdo, aproveitem para enviar essa live para outras pessoas. Tem um aviãozinho aqui embaixo na tela, lá embaixo, um aviãozinho de papel, você clica e envia a live para outras pessoas. Assim a gente consegue abranger, alcançar mais pessoas com esse conteúdo excelente que a Priscila está trazendo aqui para a gente hoje. Sim, é um conteúdo que é tão importante que as pessoas, eu acho que isso é uma coisa que eu falo lá no curso, né, que a gente tem lá na plataforma, porque as pessoas associam muito, quando você fala educação financeira, além da mesada, né, achar que você vai incentivar o seu filho a ser consumista, que você falar de dinheiro muito cedo, a criança vai ficar preocupada com dinheiro muito cedo, vai querer consumir, mas não, exatamente ao contrário. Quando a gente educa financeiramente os nossos filhos, a gente está dando ferramentas para eles entenderem como que o mercado funciona, como que a publicidade infantil funciona. A gente pode falar de tudo isso com uma criança, de acordo com a idade, mas você pode adaptar para a idade da criança e explicar para ela. Por exemplo, aqui em casa, quando eles veem desenhos YouTube que tem brinquedos, aqueles unboxing, eles sabem que é porcaria, que não é para assistir, que é coisa que não tem utilidade. Então eles vão falar, mãe, tá passando porcaria. Então, são coisas assim que eu explico, né? Que obviamente eu dou o conceito, né? Que as pessoas que estão ali estão tentando vender aquele produto para eles, que muitas vezes é um produto que eles não precisam daquela quantidade que eles estão mostrando. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ter olhos de professor, porque toda situação do dia a dia, ela é rica em possibilidades para a gente ensinar. E quando a gente está aplicando mesmo disciplina positiva, quando a gente está acolhendo o nosso filho numa birra, em qualquer uma dessas situações, a gente está desenvolvendo a base para a vida financeira adulta dos nossos filhos também, porque a gente vai estar ensinando essa criança a lidar com a frustração, a trabalhar a ansiedade, né, a direcionar essa ansiedade, porque quando a gente é adulto e a gente faz compras que a gente não deveria, normalmente elas estão baseadas na ansiedade, elas estão baseadas numa frustração, ou em alguma situação que a gente não está conseguindo resolver e a gente acaba consumindo, né? Então, tudo isso vai ajudar a cuidar da educação dos nossos filhos de uma maneira geral, não só financeira, vai ajudá-los na vida financeira futuramente, certamente. Fora que a gente estabelece uma conexão com eles, né? Quando a gente
aplica a disciplina positiva, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, e essa conexão também vai fazer diferença na vida adulta. Tem uma coisa que você escreveu uma vez, e você sabe que eu já falei isso para você, que eu gostei demais, que virou minha chavinha para entender o tanto que é importante a gente falar sobre finanças com nossos filhos. Tem um post seu que você fala assim: a importância da gente falar sobre educação financeira é para a gente resguardar o nosso futuro também. Sim. Gente, isso é incrível. Priscila, fala um pouquinho sobre isso para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, eu sempre estudei mesmo antes de ter as crianças. E minha chave também, uma das coisas que virou foi pensando nisso. Eu vi um documentário até uma vez sobre isso. Porque é exatamente isso, é a gente se perguntar como que a gente quer fazer parte do futuro dos nossos filhos, né? A gente quer ter uma relação saudável, né, com os nossos filhos, ou a gente quer ter um filho que tem 40 anos e é dependente financeiramente da gente, ou a gente quer estar na terceira idade e depender dos nossos filhos, porque a gente não administrou a nossa vida financeira, porque a gente passou a vida suprindo as necessidades dos nossos filhos também, e aí não conseguiu poupar para a gente. E na terceira idade, na velhice, a gente vai ficar dependente deles, né? São questões que a gente tem que se perguntar. Quando a gente pensa na aposentadoria dos nossos filhos, parece algo muito distante, muito longe, né? Para que pensar nisso agora? Mas esse dia vai chegar, assim, não, é inquestionável que vai chegar, e a gente tem que se preparar para eles o quanto antes. Quando a gente fala de finanças, né, de dinheiro, as duas grandes coisas que a gente tem ao nosso favor são o dinheiro, né? Então você saber administrar o dinheiro, e o tempo. Quanto mais tempo você tiver para cuidar da sua vida financeira, para poupar, para investir, para guardar esse dinheiro crescer, mais você vai colher frutos no futuro, né? Então, são questões que a gente tem que se perguntar e tem que entender qual é a resposta que vai vir aí, o que a gente pode fazer se não for agradável o que a gente tá plantando agora, né? E ainda tem tempo, né? Porque, assim, a grande maioria das pessoas que seguem a gente aqui são mães de crianças pequenas, né? E ainda dá tempo. Eu tô fazendo uma mentoria com a Vanessa. Sim, eu vi, que maravilha, que maravilha. E a filha dela tem 19 anos, assim, a gente tá trabalhando algumas coisas para ajudar ela a entender melhor. E é cedo ainda. Se eu soubesse que eu sei hoje, com 20 anos, oh meu Deus! Então, assim, dá tempo de correr atrás do prejuízo. Para vocês verem como é importante mesmo a gente falar sobre finanças com os nossos filhos, porque como a Priscila disse aqui, quando a gente fala sobre isso, a gente está resguardando a aposentadoria dos nossos filhos, porque se a gente educá-los financeiramente, eles terão as habilidades, as ferramentas para poder se programarem para o próprio futuro deles. Por isso que eu incentivo vocês e convido vocês para conhecerem o curso da Priscila, que está lá no nosso site, www.edujuntos.com. É só você se cadastrar, escolher a assinatura que é melhor para você e fazer parte do grupo Educando Juntos. Inclusive, esse foi o primeiro curso dela, já está disponível, ela já está preparando o segundo curso, então não perde tempo. Já vem fazer parte, porque a gente aprende muito, a gente precisa estudar, a gente precisa se inteirar, a gente precisa se informar sobre todos os temas para a gente poder criar nossos filhos da maneira mais construtiva e positiva possível. Sim, eu acho que aqui na live não dá pra gente entrar em todos os detalhes, né? Então, no curso, assim, o que eu fiz foi tentar trazer desde o começo, sabe? Por que que a educação financeira infantil, ela é tão importante? Por que que a gente tem que educar e como a gente faz isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, tem que educar financeiramente, mas como eu vou fazer? E aí eu trouxe algumas ferramentas para poder ajudar, para as pessoas começarem a aprender a olhar nas situações do dia a dia, né? Aonde encontrar essas possibilidades, essas situações onde a gente consegue educar financeiramente. E aí, para o segundo curso, eu vou falar de mesada, porque é uma coisa que todo mundo associa, né? Não tem jeito. Mas a mesada, ela é a ferramenta mais rica mesmo que a gente tem dentro da educação financeira infantil. Porém, ela tem que ser bem utilizada, né? A gente tem que acompanhar, a gente tem que estar junto, a gente tem que saber, tem que entender que não é uma ferramenta de punição, que não é uma ferramenta para recompensa, que não é salário, que não é elogio, né? A gente Olha quantos tem que detalhes.
o papel exatamente da mesada, e é um trabalho que eu diria assim que é até cansativo pra gente como pais, mas que vai valer a pena, porque a gente tem que acompanhar de perto. Aí eu dou a mesada pra Ive, e é toda semana, assim, eu tenho que sentar, eu tenho que conversar, eu tenho que acompanhar, tenho que ver onde ela tá gastando, tenho que direcionar, e dando liberdade, né? Deixando ela fazer o que ela entende nesse momento por dinheiro. Depois que eu conheci o seu trabalho, comecei também, né, a dar mesada para o meu filho. Ele vai fazer 5 anos, ele ganha um euro por semana, né? Que é até o que você aconselha, que seja de acordo com a idade. E assim, é muito incrível como eles começam a ter mais noção, assim, do que é eu ter que dar algo para conseguir algo, né? Porque Sim, no comércio o que acontece é isso, eu dou algo para receber. E aí ele teve uma oportunidade boa para ele aprender sobre isso, porque ele tinha guardado um certo dinheirinho por algumas semanas. E aí, no fim de semana, ele gastou o dinheirinho dele todo. Ele ficou muito empolgado. Ele comprou coisas para ele, para a irmãzinha dele. Isso eu acho assim, ai, sensacional. Porque ele não compra a só para mãe ele. morre, né? A Ivy também. Nossa, eu fico morta Ah! de orgulho. Mas Eu aí acabou também. o dinheiro. Aí ele olhou para a carteira dele. Você tinha que ver a carinha que ele fez. Ele olhou e tava assim, acabou o meu dinheiro, mamãe. E aí eu olhei, claro que a gente fica com dó, né? E o que eu pensei foi, ai, que bom que ele teve essa constatação. Que aprendizado que ele acabou de Sim, ter com essa constatação. Sim, o dinheiro acaba. Sim, eu sim. gasto e aí ele acaba. E daí o que eu vou fazer daqui pra frente? Aí eu não falei nada, deixei ele olhando pra mim assim. Falei, acabou, né? Quantas coisas você comprou? Você ficou feliz de ter comprado? Aí ele, verdade, né? Comprei coisas que eu queria comprar. E semana que vem vou ganhar mesada de novo? Vai ganhar mesada de novo. Então, assim, eu achei legal uma criança de 4 anos entender essa lição, assim, que é Sim. de ter essa consciência de que isso acontece. E isso aconteceu, isso eu fiz graças ao que eu aprendi com você, né? No seu perfil Ah, que e legal. é por isso que eu incentivo as pessoas a conhecerem o seu trabalho, a conhecerem o seu curso, porque faz diferença realmente. Faz. E é importante essa dinâmica, né? Dele gastar tudo. Eu até tenho um post sobre isso que eu falo, deixa seu filho falir, né? Porque Aham. a dinâmica da falência com R$ 10 e com uma empresa de milhões, ela é a mesma. Você É, perdeu tudo que você tinha, né? sim, sim. Então você tem que adquirir habilidades para você, né? Conseguir lidar com aquela situação. Então, as habilidades que ele vai ter que lidar com 4, 5 anos vão ser provavelmente muito similares com as habilidades emocionais, financeiras que ele vai ter que lidar se ele tiver uma empresa e a empresa falir. Então é importante, o que é muito importante, uma das coisas que é super importante da mesada é isso, é deixar o dinheiro circular, né? Não adianta você querer que seu filho guarde todo o dinheiro lá no cofrinho durante o ano todo para quebrar o cofrinho e ter aquele monte de moeda, porque É, aquele dinheiro não aham. circulou, ele não fez nada com aquele dinheiro, não aprendeu como o dinheiro funciona. Hoje até a Ivy falou, mamãe, eu vou encher esse porquinho de moeda. Igual eu fiz no Brasil, porque no Brasil ela tinha um porquinho e a gente fazia isso, né? Dava esporadicamente, ela Uhum, enchia lá o porquinho. uhum. E aí eu falei, não, você vai usar quando você Olha quiser. que Falei, vamos maravilha. fazer um plano. Falei, vamos fazer um plano. Se tem alguma coisa que você queira comprar, a gente pode se programar para você poder juntar o seu dinheiro, poder comprar. Ai, que maravilhoso Mas isso. deixar encher vai demorar muito tempo, né? E eu até tô vendo até de aumentar a mesada dela, porque eu acho que já dá para fazer outras coisas, Sim, que assim, legal sabe? isso. Eu queria que você compartilhasse mais uma estratégia que eu aprendi com você, que eu apliquei nesse carnaval com meu filho, que é a da lista de presentes, né? Porque você propôs essa ferramenta no desafio de Natal que eu participei. Sim. A Priscila fez um desafio gratuito no Natal. E você ensinou a gente a fazer uma lista que a gente vai Uhum. reduzindo. Conta um pouquinho para o pessoal essa dica prática que vai ser muito útil para vocês. Sim. Na verdade, o desafio, né, de Natal, ele tinha toda uma proposta por Sim. trás da gente encontrar situações no dia a dia para ir trabalhando isso. E essas datas comemorativas, na verdade, elas são ótimas para a gente poder desenvolver as habilidades, tanto emocionais quanto financeiras dos nossos filhos, né? Então, a proposta, assim, de uma maneira geral, é você, junto com seu filho, estipular uma lista de presentes, né? Que ele queira ganhar. E no começo você começa com uma lista
de quantos presentes ele quiser, e você ir reduzindo essa lista junto com ele e trabalhando conceitos com ele. Então, assim, conversar sobre aqueles presentes, qual que ele se identifica mais, por que ele escolheu cada um, aonde você vai guardar esse brinquedo, se não tem nenhum brinquedo que é similar a esse, que você pode tirar isso da lista, e trabalhando atividades até que você chegue numa opção final, né, que esteja dentro do seu orçamento, porque aí você já vai conseguir dar escolhas limitadas, né, para a criança, porque você vai estar fazendo esse trabalho junto, então você vai ajudá-lo a colocar ali na lista presentes que estejam dentro do seu orçamento, né? Só que você também vai dar para ele a possibilidade de liderar esse processo, de fazer essa escolha, né? De dentro daquelas possibilidades que ele tem ali, escolher, tomar decisão, ser o líder mesmo do processo e fazer isso juntos, né? Então nós temos uma série de coisas que dá para trabalhar quando você está então na prática, seria assim, vamos supor que está chegando o aniversário do seu filho e ele começa a falar, eu quero ganhar isso, começa a falar um monte de presente que ele quer ganhar. A gente vai sentar com a criança, aí se eu estiver falando errado, você me corrige, por favor, Priscila. A gente vai sentar com a criança, vai escrever todos os desejos dele, sem limites, vai aceitar todas as sugestões. E daí, com essas perguntas que você falou ali agora, mas esse presente você tem algo parecido com isso, não tem? Aí vocês vão tirando juntos as opções até conseguir chegar ao presente que ela realmente vai ganhar e a criança vai ajudar a chegar nesse presente final, é isso? Sim, sim. Okay. E ela vai ficar feliz, ela vai ficar satisfeita, porque o presente inicialmente foi ela que colocou na lista. Cabe a gente ter um papel de, não é de liderança, porque o líder tem que ser a criança, mas de facilitador, né, nesse processo, porque a gente sabe o que está dentro do orçamento. Eu até fiz um post esses dias que a criança pede, quero esse ovo de Páscoa. R$50 um ovo de Páscoa é muito caro, eu não vou comprar. Não, você pode falar assim, não, a gente tem R$20 para comprar um ovo de Páscoa. Que ovo que você quer? Esse custam 20, então você pode escolher. Então, assim, dar escolhas reduzidas, né, para a criança poder fazer a escolha final dela. E acompanhar, né? E fazendo perguntas e desenvolvendo a resolução de problemas, porque aí você vai passar por um monte de coisa, né? Liderança, resolução de problemas, lidar com a frustração, fazer a escolha, diferença entre o que você quer e o que você precisa, planejamento, organização, orçamento, porque você pode, dependendo, muita coisa, dependendo da idade da criança, você pode falar, olha, nosso orçamento é limitado, a gente pode comprar um presente até tanto. Se for uma criança maior, não tem problema nenhum a gente falar. Pri, a gente tem duas perguntas aqui. A primeira você acha que a educação financeira deveria ser ensinada também nas escolas? E a segunda pergunta e quando a criança acha que o Papai Noel vai se virar e trazer o presente que for? Adorei as duas perguntas. Você consegue responder isso pra gente? Consigo. Já existe um projeto, né, a partir desse ano. As escolas têm até 2021, eu acho, se eu não estou enganada. As escolas têm que implantar a educação financeira. Não é uma matéria, não é uma disciplina, é o que eles chamam de disciplina transversal, né? Que significa que você vai trabalhar esse tema em matemática, em português, em história, em geografia, mas não é uma matéria em si. De forma aplicada, né? Não é aplicada, mas já existe. Bom, você pode explicar melhor que eu, né? Que você é pedagoga. Mas não existe ainda a matéria em si. Mas as escolas estão se preparando para isso. Eu já vi até alguns materiais de algumas escolas no Brasil. Tem um material bem bacana, assim. Eu acho que é um caminho que é longo, que vai ser longo, né? Porque estamos começando. A gente sabe que tem professores que vão dar aula que tem dificuldade de administrar a própria vida financeira, que são pessoas que estão endividadas, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que é um começo e tem que começar. Então, isso já vai ser trazido para as escolas. E assim, do material que eu vi, eu até me surpreendi, assim, porque eu achei que ia ser bem mais raso, bem mais superficial, e não, tem conceitos que são importantes ali. Então, assim, eu acho extremamente importante, eu acho que a gente deveria aprender na escola. Dando um exemplo particular, assim, eu sou formada em psicologia e eu saí da psicologia sem saber administrar financeiramente um consultório. E assim, é um negócio que você deve saber. Eu aposto que tem gente aqui que é advogado,
que é médico, que não teve sequer uma aula de finanças na faculdade, né? Que dirá na escola. Então, e é um negócio que é essencial, o dinheiro faz parte da nossa vida, né? A gente tem que aprender a administrar, não tem jeito. Então, extremamente importante, está acontecendo, existe esse movimento no Brasil, é um movimento que vai ser lento, eu não sei se a nossa geração de crianças vai... Então, a gente tem que fazer a nossa tarefa em casa, né? Em outras palavras, exatamente. É isso, né, Pri? Exatamente. E sobre o Papai Noel? Do Papai Noel, eu acho que assim, depende da crença de cada família, né? Eu sei que tem família que acredita ou não, mas eu tentaria direcionar da mesma maneira da lista de presentes. Os meus filhos acreditam em Papai Noel. Eu, do meu ponto de vista, esse lado lúdico da ideia do Papai Noel, né? Eu acho que é importante, porque eu acho que faz as crianças se sentirem especiais, porque o Papai Noel não esquece de ninguém. Eu acho que muita gente se incomoda porque tira o mérito da gente, né, de pais. Ah, mas foi eu que comprei o presente, não, Papai Noel. Mas eu acho que faz parte do processo, e eu acho que é muito mais fácil a criança entender que o Papai Noel não trouxe o presente, não pôde trazer aquele presente caro, do que o pai e a mãe não pôde comprar. Então, assim, é conversar e falar que o Papai Noel tem outros presentes para comprar, que aquele presente talvez seja muito caro para ele trazer, para dar alternativas, tem alguma outra coisa que você também deseje. Eu faria dessa maneira. Não entraria em dívida, por exemplo, para dar um presente que a criança quer. Mas eu conversaria, eu explicaria, falar, esse ano o Papai Noel tem muitas crianças para entregar presente, a gente tem que aprender a compartilhar, não é só para você que ele vai trazer, e vamos pensar numa coisa mais barata. Vai depender muito de cada família mesmo. Acho que, igual você disse, acho que a sinceridade, a autenticidade é que deve reger essa comunicação. E você acabou de receber um convite, Priscila, você viu aqui nos comentários? Estão querendo que você faça uma parceria com as escolas. Eu não consigo ler, eu tô sem óculos, tem um óculos da Reflex. Aqui, ó, Camila 8344. Você vende consultoria para a escola dos meus filhos comentou que é importante as crianças terem conhecimento da parte financeira. Priscila, qual que é o seu e-mail? Fala aí para ela poder para ela pedir para a escola entrar em contato com você. Camila, antes, não vou nem passar o e-mail, porque às vezes a pessoa não tem para anotar. Me chama no direct, eu acho que é mais fácil. Perfeito. Eu acho que é mais fácil, porque eu consigo ajudar, obviamente, a gente consegue conversar, mas é mais fácil a gente falar no direct. Obrigada por pensar em mim. Incrível, ótimo. Pronto, olha só que maravilha. Legal. Olha, eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, porque senão a gente já está chegando ao fim da nossa live. E a gente já quer adiantar e agradecer a participação de todos. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui conosco. Que estão mandando um monte de coraçãozinho aqui. Eu amo esses coraçãozinhos, é tudo de bom. Quem tiver dúvida, pode chamar a gente, né, para perguntar também. Conheçam o perfil da Priscila, vou repetir, é educação.financeira. Deu um bug aqui na minha cabeça. Que é grande. E também conheçam o curso dela. No momento tem um curso, mas vai ser lançado em abril, o segundo curso da Priscila. Sim. Lá no site www.edujuntos.com. E, inclusive, se você ainda não conhece o conteúdo e você gostaria de conhecer, nós disponibilizamos 9 vídeos gratuitos para quem ainda não é assinante, para conhecer nosso trabalho, e um e-book gratuito sobre birras. Você só precisa se cadastrar no site e baixar para você poder assistir esse conteúdo. E entrar lá para ver as lives, né? Os vídeos, né? Os 9 vídeos de degustação, exatamente. Sim. Acho que tem muito material. A Bárbara colocou aqui. Acho que tem um material muito rico para gente que é pai e mãe e que está buscando informação. A gente concentrou muita coisa num lugar só, por um preço super acessível. Eu acho que vale a pena vocês passarem pelo menos para olhar os cursos e ver se é interessante, porque vale super a pena. Assim, eu sou suspeita para falar, mas eu tenho aprendido muito. Eu tenho aprendido muito com as meninas. Assim, a gente tem um time que está realmente dedicado em ajudar os pais a educarem seus filhos e a mudar a educação nesse país. Pri, muito obrigada pela participação. Obrigada. A live ficou bem informativa, do jeito que a gente gosta. Obrigada mesmo pelo conteúdo. Sempre bom.
A vocês que nos assistiram, a gente vai deixar essa live disponível por 24 horas, então envia para os seus amigos, para suas amigas, para eles assistirem e terem acesso a esse conteúdo gratuito. Muito obrigada a todos, tenham uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, um excelente carnaval também. Carnaval no Brasil, eu tinha até esquecido. Exatamente. Muito obrigada a todos. Obrigada a você. Vocês. Beijo. Tchau, tchau.